Todos sabem que nós, essa turma toda, é uma família. O Estradas é um projeto pioneiro em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e dos pioneiros do Brasil inteiro, porque sempre cantou uma música de alto nível, de uma qualidade ímpar, mas ao mesmo tempo com uma letra que entra profundamente no Evangelho e na doutrina espírita, reforçando aí a espiritualidade, a religiosidade em todos nós. Nós acreditamos, confiamos plenamente nas frases, no conselho de Kardec, de que o Espiritismo acabaria provocando um movimento cultural. Ele transbordaria e transformaria-se também num movimento cultural, e num movimento cultural tendo a arte como a sua grande mentora, a arte espírita. Esse adjetivo às vezes mal compreendido, mas a arte espírita no sentido de que é uma arte que se inspira nos princípios da doutrina espírita, uma arte que busca o Evangelho, que busca o Espiritismo, mas que quer dizer o Evangelho e dizer o Espiritismo com beleza, com leveza, com arte. Então, para mim, é uma honra participar da realização desse sonho do Estradas, do sonho deles e do sonho nosso, de ter um DVD do Estradas registrando essa história, registrando essas músicas que ficam assim na nossa memória, né? Como diz a letra do Estradas, já fica na nossa memória, faz parte da nossa identidade. A gente ouve e se identifica, a gente ouve essas músicas e se enxerga lá, nelas, porque elas já fazem parte da nossa história. E nós gostaríamos, né? Eu falo aqui em nome do Estradas, eles me deram uma procuração, tá aqui? Bom, que todos aqui desejam que também essa história faça parte da memória de todos vocês, como faz de todos eles, né? Quero trazer algumas palavras breves sobre o tema. Então o Júlio me sugeriu discorrer um pouco sobre uma passagem que está no capítulo 14 do Evangelho de João. Mais especificamente no versículo 6, quando Jesus diz aos discípulos o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa frase de Jesus é uma frase muito forte, de resto, como algumas outras frases dele presentes no Evangelho de João. Porque o evangelista João, ele tem uma preocupação grande, muito grande, em destacar o aspecto espiritual do Cristo. Então ele já contava com mais de 97 anos de idade, já havia presenciado a desencarnação da maioria dos apóstolos, já havia presenciado tantas coisas. Era o último apóstolo encarnado, então ele podia olhar em perspectiva. Olhar para aqueles acontecimentos. Jerusalém já havia sido destruída. Ele se encontrava aqui na Grécia, provavelmente ou na ilha de Patmos, onde ele recebeu o Apocalipse, ou nos arredores, né, quando ele escreveu esse evangelho dele. Então é aquele olhar de alguém amadurecido, de alguém que olha para a própria vida como um filme e coloca tudo em perspectiva espiritual. De modo que ele não está interessado em descrever aspectos humanos e históricos propriamente ditos de Jesus. Não é esse o foco dele. O foco de João aqui já é destacar aquele reino divino do Cristo que não pode ser visto com os olhos da carne. Só pode ser sentido ou percebido com faculdades do Espírito. E é claro que algumas frases ditas por Jesus e registradas nesse Evangelho são fortes, são muito amplas, como essa: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas se nós fizermos um estudo
do Evangelho de João como um todo, a gente percebe que ele está falando aqui dos dons, das dádivas. É como se Jesus dissesse assim: eu sou o instrumento, eu sou o canal por onde fluem essas três dádivas: caminho, verdade e vida. E para que a gente entenda esses dons, ou esses presentes, essas dádivas que o Cristo canaliza para nós do mundo terreno, da terra, é preciso primeiro saber que essas dádivas vêm do alto, vêm de Deus, como disse o apóstolo Tiago. Toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, naquele em que não há nenhuma sombra de variação, porque Ele é perfeito, Ele é imutável. Deus, então, é a fonte dessas dádivas, a fonte do caminho, a fonte da verdade e a fonte da vida. Jesus canaliza esses dons. É muito importante dizer isso, porque na sequência do capítulo 14, Jesus vai travar um diálogo com um dos apóstolos, Filipe, porque depois deles dizer essas coisas, Filipe vai perguntar para ele assim: Senhor, mas vai pedir a ele, né? Mostra-nos o Pai, mostra-nos Deus. E aí Jesus diz para ele: mas Filipe, você está convivendo comigo há tanto tempo e não viu Deus ainda? Eu e o Pai somos um. Então ele queria dizer para Filipe, e esse é o espírito de todo o Evangelho de João. É só você esquecer tudo que eu falar aqui, tudo que eu disser, lembre-se de apenas uma coisa, que é o coração do Evangelho de João. Jesus atingiu a comunhão perfeita entre a criatura e o Criador. Quando essa comunhão é atingida, a criatura se diviniza, porque ela se torna instrumento dócil e perfeito nas mãos daquele que é perfeito. Então, o que Jesus queria dizer para Filipe é: entenda, Filipe, eu reflito o máximo de Deus que você é capaz de enxergar. É claro que Deus é mais, mas esse plus você não enxergaria ainda. O máximo que você pode ver dele é o que eu reflito. Então olha para mim e você verá Deus. Porque eu e o Pai somos um. Porque eu venho do Pai. Esse é o grande tema. Toda hora ele vai repetir isso no Evangelho. Eu venho do Pai. O Pai me enviou. Tudo que eu digo foi o Pai que me disse. Eu dou um testemunho. Eu conto a vocês tudo que aprendi de meu Pai. Toda hora ele está dizendo isso no Evangelho. Para expressar relacionamento. Para expressar comunhão. Né? Uma identidade tão fina, uma relação tão próxima que se fundem. André Luiz diz isso de uma maneira maravilhosa. Quando fala dos Cristos, ele diz assim, que eles atingem uma espécie de comunhão com Deus indescritível. Indescritível. A gente consegue entender algumas comunhões, por exemplo, dois grandes amigos, um casal maravilhoso, pai e filho, filha, né? Quando há comunhão de dois seres, né? E a gente percebe isso, como que os dois se afinam, né? Mas nada disso tem a força para expressar o que é a comunhão de um Cristo com Deus. É algo realmente indescritível. Então a gente fica com os ecos, ou usando a linguagem musical, a gente fica com os harmônicos, não com as notas propriamente ditas, porque nós não temos acesso a elas, só com os harmônicos, aquilo que ecoa, aquilo que soa depois, né? É isso que Jesus está dizendo, né?
E vamos começar então pelo caminho. Porque aqui a gente precisa olhar para essas palavras, não na acepção que elas têm hoje, mas na acepção que elas têm no conjunto bíblico. Porque João está resgatando, ele não está propriamente criando um vocabulário dele, ele está reunindo. Na linguagem musical nós diríamos que ele está reharmonizando. A harmonia está pronta, está no texto bíblico. Ele junta e dá um novo colorido pelo fato de ter juntado. Então esse tema do caminho é um tema que está presente na literatura bíblica. Porque em hebraico, derer, caminho, não tem a ver apenas com uma estrada ou com estradas. O caminhar, a estrada, o caminhante, o viajante e o caminhar são uma coisa só. É como você vive. É a sua rotina. É o seu cotidiano. É o conjunto da sua existência. Isso é o caminhar de um ser humano. Metaforicamente falando, do ponto de vista bíblico. É por isso que a gente encontra no Salmo número 1. É o número 1. E aqui é interessante, né? Porque os salmos eram músicas, né? Então, na época do Davi, devia ter um conjunto também chamado Estradas. E cantava. Eles cantavam, depois vinha alguém e falava. Então você vê que a gente está imitando também. Não tem nada novo aqui, né? Tudo é uma cópia. Mas essa música, que é o Salmo número 1, diz assim: feliz o homem, é o bem-aventurado o homem, o ser humano, que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Deus e medita na lei de Deus dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto a riachos. Dá seu fruto no tempo devido e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem-sucedido. Não são assim os ímpios, pelo contrário, são como palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos. Sim, Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece, morre. Então é o chamado a canção ou o salmo dos dois caminhos. O caminho do justo e o caminho do ímpio, daquele que não reconhece Deus. O caminho do justo, por quê? Porque ele recebe a lei divina, ele medita nela e ele incorpora a lei divina ao seu viver. Então ele toma o caminho que é um caminho reto, um caminho aplainado. Aliás, a metáfora bíblica, o símbolo bíblico é isso. Estar perdido é caminhar por vales e montes, por pequenos trechos, por desvios, e na era messiânica, que era a expectativa que nós chamamos de mundo ditoso, ou da implantação do reino de Deus na terra, os caminhos seriam aplainados. Não haverá mais vales nem montes, mas um caminho retilíneo. Isso é bonito, porque revela um caminhar leve, suave. Qual que é a ideia que está aqui por trás disso? A ideia é que você pode enxergar em 360 graus. Enxergar em 360 graus. Mas você só pode caminhar em uma direção por vez. Ninguém caminha em 360 graus. Essa é uma ideia muito prática do profeta bíblico. Porque ele fala, ok, sua cabeça está cheia de teoria, está cheia de ideia, mas como é que você vive?
O seu viver é o seu caminhar. E no fundo, como você vive, expressa na verdade aquilo que você acredita. Essa é a ideia. Então, o caminhar de um homem é aquilo que ele conseguiu concretizar do que ele acredita. Não basta acreditar, não basta visualizar, não basta perceber, não basta compreender o que você é capaz de concretizar. Esse é o caminho. E óbvio, existe o caminho para cada um de nós, que é a melhor trajetória se estivermos em comunhão com Deus. A melhor trajetória para mim é o estado ótimo. Se eu fosse aberto, se eu fosse sensível a essa orientação divina, a minha jornada seria uma jornada retilínea. Essa é a metáfora bíblica. Mas como eu estou sempre em luta com Deus, eu obedeço e desobedeço, eu aceito e não aceito, eu compreendo, mas não compreendo, eu digo que vou fazer, mas faço o contrário. Como há essa falha no meu relacionamento com Deus, o caminho do homem, ele se transforma em várias veredas, em estradas. Por isso, a fala de João Batista no início do Evangelho é uma fala forte. Ela diz assim: arrependei-vos, é chegado o grande reino de Deus, endireitai as veredas, que é tudo por onde você passou. Então, na encarnação você tomou um atalho, queria realizar certas coisas, mas acabou não sendo tão feliz no seu propósito, feriu algumas pessoas, se feriu, e aí ficou aquela vereda para ser consertada. E a reencarnação nos coloca de volta nas veredas para que a gente reharmonize, conserte aquilo que bagunçou, né? Mas a fala de João não era apenas para endireitar as veredas, era também para preparar o caminho. Preparar o caminho, no singular. E esse o caminho é a grande dádiva que o Cristo representa, porque ele é o modelo. Ele é o modelo e é o guia. Então, se eu pretendo fazer uma jornada plana, se eu pretendo alcançar isso, se eu pretendo ganhar mais tempo, porque você pode andar em círculos, pode, não tem problema. Pode falar assim: não quero evoluir agora, me dá 1 milhão de anos, deixa eu ficar girando aqui, depois eu decido. Pode, não tem problema. O que é 1 milhão de anos para Deus? Não é nada, mas para você é. Para você é. É mais ou menos, isso é importante a gente dizer, é mais ou menos você entrar num carro, ligar o Waze e falar assim: eu quero o caminho mais longo e o mais difícil, porque eu quero demorar muito para chegar. Não faz muito sentido, mas é assim que a gente tem evoluído. Portanto, a grande dádiva do Cristo é ser caminho. Ser o caminho. O modelo. Ser o caminho no sentido de que ele dá a forma de caminhar. No sentido de que ele guia. Há uma frase linda de Emmanuel, está no livro Caminho, Verdade e Vida. Ele diz assim: todos nós estamos em jornada para Deus. Quer a gente saiba ou não. Quer a gente queira ou não, todos estamos em jornada para Deus. Mas os caminhos diferem muito. Os caminhos são muito diferentes. As posições evolutivas são muito diferentes. No entanto, à medida que nós vamos subindo
É como imaginássemos uma grande serra, uma grande colina. Na base você tem várias estradazinhas, mas à medida que você sobe, esses caminhos vão todos se encontrando e se tornam o caminho que é o alto do monte. Que, aliás, é uma música, né? Cheio de referências aqui. Cheio de referências. Então é esse o sentido de Jesus, o caminho. O guia. Alguém que vai te levar mais rápido, com menos atalho e com mais segurança. Esse é o sentido. Depois tem um outro dom, uma outra dádiva, que é a verdade. E aí nós temos que recorrer ao capítulo 8 de João. No capítulo 8, tem uma frase bonita de Jesus, ele conversando com os fariseus, né, no versículo 31, ele diz assim, conversando com os fariseus, mas se referindo aos discípulos, né? Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade absoluta é Deus. Deus é a verdade. É importante pensar sobre isso. Eu não sei nem se está correto dizer que Deus conhece a verdade. Porque Ele é a verdade. Ele é. Ponto. No texto simbólico de Moisés, ele pergunta para Deus, mas quem que é você, né? Faz uma entrevista com Deus, né? Pergunta, quem é você? Diz, eu sou o que sou. Eu sou. Ponto. Né? E tudo que é, vem de mim. Ele é a verdade. Isso é importante a gente entender isso. No poema Matéria Cósmica, do Augusto dos Anjos, poema lindíssimo, está no Parnaso de Além Túmulo, Augusto dos Anjos diz assim que no fluido cósmico está a fonte máter dos conhecimentos. Por quê? Porque ele é o veículo do pensamento divino. Então ele está impregnado do pensamento de Deus, portanto toda a verdade está lá. Tudo que tem para ser conhecido. Por isso, o sentido de verdade no Evangelho de João não é um sentido intelectual. É um sentido de, se Deus é a verdade, se Deus é tudo que pode ser conhecido, porque Ele é a origem de tudo, Ele pensou tudo, toda a criação está de acordo com as suas leis, então não há nada fora dele. Qual é a nossa posição? A nossa posição é de testemunhas. Testemunhas. Aqui muda um pouco. Porque no mundo de hoje, quando a gente fala em verdade, logo você pensa em divulgadores da verdade. Como se a verdade precisasse de veículos ou de divulgadores. Às vezes nós pensamos em defensores da verdade, como se a verdade precisasse de guerreiros. No entanto, a verdade pede apenas testemunhas. Porque o que é testemunha? A testemunha é alguém que presenciou. Estava presente
quando a verdade se revelou. É isso. É isso. Por isso, Jesus diz para Nicodemos: eu vim de Deus, dou testemunho da verdade e não aceitais o meu testemunho. É isso que ele está falando. E quando Pilatos diz para ele assim, dize-me a verdade, ele fica calado, porque verdade também não é coisa para ser dita. Ou pelo menos, ela não pode ser dita plenamente. Deve ser dita, com certeza. Senão vão falar mentira, não é isso, né? Deve ser dita, mas não dá para dizê-la toda. A verdade precisa ser testemunhada. E quando você testemunha a verdade, você é veículo da verdade. Porque você torna presente a verdade que você presenciou. É isso que Jesus está dizendo. Eu sou a verdade. Eu sou testemunha da verdade que eu presenciei. É lindo isso, porque nós estamos falando do versículo 6, mas o capítulo 14, versículo 1 começa assim: não se turbe o vosso coração. Você fica tranquilo. Você crê em Deus? Crê também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Você, olha como é que ele está se posicionando como uma testemunha. Se eu não tivesse presenciado isso, que tem várias moradas, eu não teria dito isso, porque seria uma mentira, mas eu presenciei, então eu estou aqui testemunhando. Como eu estou testemunhando a verdade, eu estou tornando presente a verdade para vocês. É um testemunho. E aí ele diz: eu vou preparar-vos um lugar. E quando for, e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, conheceis o caminho. Olha, que sutileza. O caminho nós já conhecemos, porque o caminho é ele. A verdade ainda não. Porque se nós conhecêssemos a verdade já, no sentido de tivéssemos testemunhado a verdade, já seríamos livres. Porque quem conhece a verdade se torna livre. Então, certa vez, uma coisa muito engraçada, né, que alguém chegou para o Chico e falou: Chico, mas Jesus prometeu que quando a gente conhecesse a verdade, a gente se tornaria livre. Ele falou: é verdade, meu filho, mas ele não disse quando. Não disse quando, né? Preciso trilhar o caminho. É isso que Jesus está dizendo. O caminho vocês já conhecem. Agora, pé na estrada. Ou pés nas estradas. Em busca da verdade. Por isso, o Cristo vem, preside o advento do Espiritismo com a denominação Espírito de Verdade. O Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade. Para trazer o Consolador prometido que ficará conosco e nos guiará em toda a verdade. Então, cuidado com isso. Não está sendo dito que o Espiritismo vem trazer toda a verdade, porque nenhum de nós pode colocar Deus numa caixinha. Deus é incomensurável. E Ele sopra onde quer. Ele espalha em todos os lugares, em todos os seres. A promessa de Jesus é que o Espiritismo nos guiaria em toda a verdade. Olha que bonito. Por quê? Porque ele viria reforçar o caminho. Ele viria nos lembrar do Cristo, restaurar o ensino do Cristo, retirar os erros, os equívocos. Para quê?
para que o caminho ficasse limpo e aberto. E uma vez o caminho desobstruído, nós prosseguiríamos a jornada em direção à verdade. Ou vou dizer com outras palavras, todos estamos em jornada para Deus. É isso. A doutrina espírita nos guia para Deus, que é a verdade. E Jesus é o canalizador daquilo que nós damos conta de receber, daquilo que nós somos capazes de absorver. E o último dom, vida. Porque Emmanuel tem uma passagem lindíssima que ele diz assim: todos nós existimos, a pedra existe, o animal existe, a planta existe, mas nem todos vivem, porque vida é a experiência digna da imortalidade. Então, o que está sendo ressaltado aqui? Se você fizer um inventário contábil das suas últimas 10 encarnações, você vai agrupar certas experiências. E vai perceber que muitas experiências você repetiu ao longo dessas 10, 20, 30 encarnações. Por que repetiu? Porque elas estavam incompletas ou porque elas estavam equivocadas. E como a lei divina é pedagógica, ela nos dá a bênção da repetição para que a gente possa completar, levar a cabo aquilo que nós começamos e não foi possível concluir, ou corrigir o que não foi bem feito. Como todo aprendizado. Como você aprendeu a dirigir, aprendeu a andar de bicicleta, aprendeu a tocar um instrumento, é assim. Você vai repetindo, repetindo, repetindo até executar de uma maneira aceitável, né? Ou num nível de repetição de habilidade com um grau de perfeição possível. Essa é a ideia. Então, aquela experiência que foi concluída, aquela experiência que foi corrigida, que foi depurada, ou seja, aquela experiência que está assim, nota 10, ela recebe um adjetivo, segundo esse raciocínio de Emmanuel, de vida. Isso é vida. Vida. Por isso Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. No sentido de quem se ajusta ao Evangelho e permite que o Evangelho se incorpore à sua vida, é alguém que vai buscar acertar mais, que vai buscar ter experiências de uma qualidade mais rara e, portanto, terá mais vida. A sua existência estará repleta de vida e não de morte. Porque a morte, como gostava muito nosso querido Honório, né? A morte é a perda da autonomia, é a perda da liberdade, a perda do livre-arbítrio. Então, alguém que abusou dos recursos da beleza, aí vem menos belo. Vamos dizer assim, né? Alguém que abusou dos recursos financeiros, vem com menos recursos. E quando a criatura se encontra nessa posição, ela que já experimentou ter a beleza, ter o recurso,
ter a mobilidade, ter uma faculdade, etc, etc. Afetos, aí vem uma gama de experiências. Quem já experimentou e vem perdendo, dá uma sensação de morte, de perda de autonomia. Você queria, mas não pode. É a morte. Foi tolhido o seu livre-arbítrio, as suas possibilidades, ou, se quiserem, o seu grau de mobilidade foi restringido. Então, quando alguém não tem travas kármicas, as experiências fluem e as portas vão se abrindo assim naturalmente. Quando você tem travas kármicas, as portas se fecham para o nosso bem. Para o nosso bem. Né? Então você se recorda do Júlio dizendo que eu toquei uma primeira vez na estrada, mas depois não consegui tocar mais. Né? Tem umas portas que se fecham. Mas é importante que elas se fechem. Brincadeira à parte, mas outras se abriram porque era o melhor. Né? Então, essa perda de mobilidade, é esse o sentido de vida. Esse é o sentido de vida. Porque, é claro, o Espiritismo nos conduz para um grau de liberdade. Ele nos aponta para um sonho futuro de autonomia, de plenitude. Mas isso não é uma plenitude que você alcança assim com favores. Não adianta quem indica. É preciso recompor o destino. É preciso... Nós vamos dizer aqui o que é preciso. Então eu queria, resumindo, já caminhando para o final, lembrar... Essas aqui são frases que Júlio coletou dos textos de Emmanuel, né? Então, existem estradas da existência, estradas do mundo, estradas claras do amor, estradas da vida, estradas comuns, estradas à rebelião e à indisciplina, estradas que lhes intensifiquem o serviço, estradas mais desertas, estradas do conhecimento, estradas que liguem os povos, estradas sombrias, estradas retas, estradas terrenas, estradas dos discípulos, estradas para Deus, estradas alheias, estradas retilíneas, estradas claras do amor. São todas frases que o Emmanuel utilizou, né? Existem também caminhos da vida, caminhos novos, caminhos alheios, caminhos da evolução, caminhos da terra, caminhos para a ascensão, caminhos largos da fuga, caminhos justos, caminhos de pacificação e progresso, caminhos constelados, caminhos do futuro, caminhos mais agradáveis, caminhos à ascensão e à felicidade. Existe também o verdadeiro sentido, a verdadeira alegria, a verdadeira ascensão, o verdadeiro flagelo, a paz verdadeira, verdades imperecíveis, verdade imortalista, verdadeira luz, verdadeira fraternidade, o verdadeiro amor, a verdadeira compreensão, a verdadeira solidariedade, a verdadeira bondade, verdadeira justiça, os verdadeiros irmãos, a verdadeira significação, a verdadeira sabedoria, verdades eternas, verdades cristalinas, verdade torturada, verdadeiro apelo de Jesus, a verdadeira serenidade e as verdades fundamentais, todas elas buscando nos conduzir à tão desejada plenitude, a tão desejada felicidade, a vida, vida em abundância, a vida prometida pelo Cristo, né? Por isso, resumindo tudo o que eu disse,
as memórias que perdi e que desejo relembrar são como sonhos perdidos no tempo, que soam na lembrança como vidas não vividas, como estradas que aguardam meus passos. Nem que passem 100.000 anos, nem que pedras virem pó, nem que se apaguem as estrelas, ainda vou encontrar. Nem que seja a duras penas, vou conquistar a harmonia. E eu sei que algum dia ainda vou viver a vida viva, plena. Então, em meu coração arderá a chama do amor. Muito obrigado. Estradas claras, estradas iluminadas pelo Cristo, para todos nós, para todos vocês. Muito obrigado.